Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Sou o professor Rodolfo Menezes, estarei com você na disciplina de processo penal. Esta aula é sobre conceito de processo penal, sistemas processuais penais e alguns princípios que são muito importantes para o processo penal. Vamos seguir o seguinte sumário. Olha na tela. Então nós temos aqui conceito de processo penal, finalidade, características, sistema de processo penal inquisitivo, acusatório e misto, princípio do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, da verdade material e princípio da não autoincriminação. Então, começando pelo conceito de processo penal, nós vamos ver que o Estado ele trouxe para si o direito de punir. Então, ele retira, historicamente, ele retira a vingança privada, o direito da pessoa buscar a sua vingança quando há uma infração de algum ordenamento, alguma regra, algum costumes. Então o Estado ele traz para si o direito de punir. Então quando alguma pessoa ele infringe uma lei penal, há necessidade de se aplicar a sanção prevista naquele tipo penal, a necessidade de se aplicar uma sanção para que a paz social retorne. Então isso é o que o Estado deve fazer. O processo penal é como fazer. Então como eu irei aplicar essa sanção? Quem irá aplicar a sanção? Quem irá verificar se houve a necessidade de aplicar a sanção? Então, nesse ponto, entra o processo penal, que serão as regras, normas, princípios, que vão reger como o Estado deve agir, como ele deve processar esse fato, esse acontecimento, para ao final poder exercer o seu direito de punir ou não, absolver a pessoa, tá certo? Então, olhe na tela. Então, ao cometer crime, surge a necessidade do Estado sair do abstrato para o plano concreto. Então é necessário um processo que garanta o correto exercício estatal e há uma garantia contra qualquer tipo de abuso do Estado. Então o Estado não irá abusar, não irá perseguir determinada pessoa, determinados fatos. Por quê? Porque o Estado tem que agir também de acordo com a lei. E ele diz que sai do campo abstrato porque o direito penal ele aplica apenas abstrato. Então ele cita, ele rediz uma conduta proibida penalmente e ali ele põe uma sanção, ele coloca no seu preceito secundário uma sanção abstrata se aquela conduta for praticada. E o processo penal vai pegar aquilo que é abstrato e aplicar dentro do fato concreto. Então ele transforma do plano abstrato para o plano concreto. Então olhe na tela. Nós temos então que o processo penal é um conjunto de regras, normas e princípios que norteiam a persecução penal e a aplicação do direito penal abstrato ao caso concreto, proporcionando um julgamento justo. Então nós vamos ver aí que o que ele quis dizer com persecução penal. É importante você entender. Persecução penal, ela engloba tanto a investigação quanto a ação penal propriamente dita. Então nós temos na parte de investigação, que são inquéritos policiais ou outros procedimentos que possa haver essa investigação, e depois também durante a ação penal. Então ela percorre todo esse caminho. Então até a investigação existem regras, princípios que devem ser seguidos, tá? Então essa busca de conhecer a autoria, a materialidade e as circunstâncias também é regrada no nosso direito. Ela não é feita de qualquer forma, tá certo? Então persecução penal engloba tanto a investigação como a ação penal propriamente dita. Agora é importante você saber qual é a finalidade do processo penal. Então olhe na tela. Pelo conceito já é perceptível, é permitir a aplicação do direito penal ao caso concreto de forma justa. É a proteção dos direitos das pessoas, não permitindo que o Estado proceda de forma arbitrária e mantenha a paz social. Então nós temos aí a finalidade imediata e a finalidade imediata. A imediata é o quê? Aplicar, no caso concreto, o plano abstrato que está previsto no direito penal. Simples, isso é imediato. E o imediato, que é outra finalidade, é garantir que o Estado não irá abusar do seu direito de punir. E também garantir que a paz social será retomada, porque quando há uma infração penal, a paz social é atacada. Então, após o processo penal e a conclusão se deve ou não haver condenação, nós temos a paz social devolvida, porque o Estado agiu, tá certo? Esse é o lema do processo penal. O Estado deve agir para cumprir as suas regras de direito penal. Continuando, quais são as características? Então, o processo penal ele é autônomo, tá ok? Ele tem seus próprios princípios, normas e regras próprias. Normatividade tem normas próprias como o Código de Processo Penal e além de outras leis especiais. Então nós temos a Lei 11.340, que trata de Maria da Penha. Existem algumas regras lá dentro
na sua maior parte, que são consideradas regras processuais, que são importantes. Nós temos a Lei 9.099, que também traz regras processuais. Então, a principal regra em processo penal, as principais, elas estão no CPP, Código de Processo Penal. Mas existem também dentro das leis especiais que são trazidas, ok? E que devem ser observadas. Por exemplo, Lei de Interceptação Telefônica, que trata da interceptação telefônica, ok? Lá tem regramentos que devem ser observados tanto na investigação quanto na ação penal. Então, durante toda a persecução penal. Então, olhe, continue na tela. Outra característica importante é a instrumentalidade, porque é um instrumento para aplicação do direito penal. Então, o processo penal, ele não é um fim em si mesmo. Ele é apenas um instrumento para a aplicação do direito penal. Então, isso é muito importante. O processo penal, ele não é o fim. Então, muitas vezes, você verificar decisões na jurisprudência que diz não houve prejuízo ao réu, então não há nulidade do ato. Quando o ato ele ofende apenas ele pratica apenas uma irregularidade que não seja tão relevante, que não ofenda o princípio. Então, se não houve prejuízo para o réu, não há motivo de anulação do ato, de anular todo um processo. Isso é muito importante você compreender. Por quê? Porque a finalidade dele, dentro da sua finalidade, você tem que observar que ele é um instrumento, ele não pode ser um fim, ele tem que ser um instrumento da aplicação do direito penal. Tá certo? Claro, respeitando todas as regras, princípios, garantias do réu, daquela pessoa que está sendo acusada, ou indiciada, ou investigada como suspeita. Continue na tela. Então, sistemas de processo penal. São os 3 principais sistemas processuais e nós vamos ver que eles diferenciam de acordo com as normas, regras e princípios. Então, nós vamos observar que essas regras, princípios, normas que nós dissemos do conceito de processo penal, elas vão ser modificadas de acordo com o sistema processual penal que nós seguimos. Então, se nós vamos seguir um determinado sistema, algumas regras serão naquela direção. Outro sistema, a regra pode ser oposta, entendeu? E quais são esses 3 sistemas? Você observou na tela que é o sistema inquisitorial, acusatório e o misto. Então, são 3 sistemas principais, né, que nós temos aí no estudo do processo penal para verificar qual o nosso adotado aqui no Brasil. Vamos seguir? Então, primeiro é o inquisitivo, então ele é do século de 13 ao 18, é o direito canônico da igreja. Lembra-se, ele decorre do absolutismo, no qual o rei detinha os 3 poderes e começou o seu declínio na Revolução Francesa. Então, de início, você já percebe que ele está ligado à Santa Inquisição. Ele está ligado. E também está ligado ao absolutismo, quando o rei detém os 3 poderes. Então, ele detém o poder de legislar, de administrador, de legislativo, né, de executivo, legislativo e judiciário. Então, quando ele detém os 3 poderes, isso também se reflete na justiça, porque ele tem dentro da justiça a função de acusar, de defender e de julgar, isso numa só pessoa. Então, isso está envolvido na época em que a igreja, praticando a Santa Inquisição, ela praticava os seus atos processuais para verificar se aquela pessoa deveria ou não ser condenada dessa forma. Ok? Ela era ao mesmo tempo o acusador e ao mesmo tempo a pessoa que julgava. Então, olhe na tela algumas características desse sistema inquisitivo. Então, o órgão detém as 3 funções: acusar, defender e julgar. Por exercer, o juiz não será imparcial, não há contraditório pela defesa, não há publicidade e as provas são tarifadas. Então, isto é o principal do sistema inquisitivo. As 3 funções: acusar, defender e julgar, está com uma só pessoa. Se essa pessoa é ao mesmo tempo a que está acusando e a que está defendendo, se ela vai julgar, ela não vai ser imparcial. Isso é fato. Então também é outra característica. Se a pessoa está acusando, defendendo e julgando, existe contraditório? Não, porque a mesma acusadora é o mesmo defensor. Também não. Nós poderíamos dizer que ampla defesa, existe defesa para essa pessoa? Não precisa nem falar ampla defesa. Existe defesa? Depende. Se a pessoa que vai julgar quer absolver ou condenar, ela vai ter defesa ou não. Então começa a ficar complicado. Os atos não podem ser públicos, são secretos. Por que não são públicos? Porque é uma justiça secreta. Ela faz, condena, absolve, ninguém sabe por quê. Porque é tudo secreto. Isso é um problema, porque não há o controle social, não há o controle externo. Então pode ser que amigos estão sendo beneficiados, enquanto inimigos estão sendo prejudicados. Pessoas que não cometeram fatos podem estar sendo condenadas. Isso é muito importante você observar, tá certo? E nós temos a última característica, que é a prova tarifada. E o que é uma prova tarifada? Que a lei, ela já trazia uma prova com um peso maior que a outra. E na época, na Santa Inquisição, a prova que tinha grande peso era a confissão. E para conseguir essa confissão, como seria a rainha das provas, seria chamada de rainha das provas, a confissão,
Poderia-se, na época, até haver uma tortura para ver se a pessoa confessava o crime, porque aí você não precisaria, né, o Estado não precisaria ir atrás de nenhuma outra prova. E isso era um problema, que causava tortura nas pessoas. E aí, quem confessaria? Se a pessoa fosse resistente às lesões físicas e psicológicas, ela poderia ter cometido o crime, que ia negar eternamente. E aquela pessoa mais fraca física e psicologicamente poderia ser inocente, mas ela confessaria o crime para cessar aquele sofrimento. Então você não tinha uma justiça, certo? Então, continuando, os principais traços atuais nós vamos falar que é o quê? As três funções concentradas que geram a imparcialidade e ofende o contraditório e a ampla defesa. Então é uma sequência, você vai falar, se as três funções estão juntas, o juiz não é imparcial, esquece contraditório e ampla defesa, porque é muito difícil você perceber, pode existir um momento ou outro que nós poderíamos verificar, mas a regra é que não existe contraditório e ampla defesa, tá certo? Então se lembre, três funções, julgar, acusar e defender com a mesma pessoa, torna esse julgador imparcial e também se retira o contraditório e ampla defesa, que é importante para se descobrir a verdade sobre os fatos. Seguindo, sistema acusatório, Grécia e Roma antiga, e ela é anterior ao sistema inquisitório e decai né, com a chegada desse sistema. E retornou depois, por ser um sistema mais justo e com as atualizações necessárias. Então você percebe que quando nós colocamos a sequência, parece que o sistema acusatório veio depois, mas não, o sistema acusatório existia antes, na Grécia, na Roma Antiga. Então, eles pegam... Por que eles criou o sistema acusatório? Para retirar a vingança privada, então para retirar a vingança das próprias pessoas. Então, as pessoas exerciam o seu próprio direito. Então, para evitar, e nós teríamos na época ali várias leis ali, olho por olho e outras coisas, então o Estado puxa para si esse direito de punir. Quando ele puxa para si o direito de punir, ele cria um sistema. Ele tem que criar um sistema. E o sistema foi criado, era próximo. É claro, não é o nosso sistema acusatório atual, óbvio, mas guardava traços parecidos com o sistema acusatório atual. Então vamos olhar na tela. As principais características são... E aí nós já entendemos a divisão das funções, o juiz se torna imparcial e o processo insiste com o acusador. E o juiz tem livre convencimento fundamentado, pois as provas não são tarifadas. E as partes produzem as provas, e os juízes podem ter uma atividade supletiva. Então, primeira coisa, você vai na sequência, uma sequência bem lógica e bem fácil de entender. As três funções, julgar, acusar e defender, são separadas. Quando você separa as funções, nós temos o julgador imparcial, ele fica acima, olhando o que está acontecendo, com uma visão ampla. Nisso, nós temos um órgão acusador, e essa ação penal, ela vai iniciar somente pelo acusador. O juiz ele não vai iniciar uma ação penal, porque ele não tem interesse nem de condenar e nem de absolver. E também, se ele está iniciando uma ação penal, já não seria imparcial, porque ele já está partindo de uma premissa que ele acredita que aquela pessoa é culpada. Então, ele não inicia a ação penal. Quem inicia é o órgão acusador. E o juiz? O juiz ele tem o livre convencimento para julgar, livre convencimento fundamentado. Ou seja, as provas não são tarifadas, todas as provas têm o mesmo valor, não há uma mais importante que a outra. E não sendo uma mais importante que a outra, ele vai ser livre para julgar. Só que esse livre convencimento deve ser fundamentado, porque os atos passam a ser o quê? Públicos, para permitir um controle externo, um controle social. Por que aquela pessoa foi condenada? Por que aquela pessoa foi absolvida? É necessário nós entendermos isso, porque muitas vezes muitas vezes acontece, a pessoa condenada, ela não concorda de jeito nenhum, mas está lá todos os fundamentos que demonstram que ela deveria ser condenada. Ou tem todos os fundamentos que demonstram que aquela pessoa deveria ser absolvida, e o órgão acusador entende que não, tá certo? E isso deve ser público. Olhe na tela. Produção de provas também é muito importante, eu já vou avisar para você que a produção de provas é muito importante e ela fica a cargo de quem? Das partes. As partes têm interesse em acusar e a outra parte tem interesse em se defender. As partes têm o ônus de provar aquilo que alegam, certo? E o juiz, ele fica inerte? Não, o juiz não fica inerte. O juiz, ele vai solicitar, ele vai poder ter uma função supletiva das provas, porque ele precisa saber a verdade para julgar. Ah, professor, e essa verdade? Como essa verdade? Alguns chamam de verdade real, outros dizem que é só verdade. O importante é, ele precisa conhecer bem os fatos, tentar reproduzir dentro dos autos aquilo que realmente aconteceu para fazer o julgamento. Então, se as partes não produzirem todas as provas necessárias e aí ele ainda tiver alguma dúvida que possa ser sanada, ele vai ter uma função supletiva de provas. Continuando, presunção de não culpabilidade, então nós vamos ver que, a princípio, o investigado não é culpado.
Igualdade entre as partes, acusador e defensor, e o réu sujeito de direitos e garantias, e o processo é público. O processo é público, eu disse, então ele é público, tem as suas características, será visto em princípio de publicidade. Nós vamos ver que as partes elas têm o mesmo poder, são iguais. Então nós vamos ver que tanto a acusação quanto a defesa podem alegar diversas coisas. Muitas vezes a defesa tem algumas coisas a mais, como a possibilidade de revisão criminal. É uma possibilidade, por quê? Porque o Estado é um órgão mais forte, já investigou. Então, para equilibrar a balança, muitas vezes a defesa tem alguns direitos, né? Alguns detalhes melhor, algumas regras, algumas normas que a favorecem, certo? Como a ampla defesa, tá bom? Outra coisa importante que está escrita aí, que é a não culpabilidade. O investigado, ele é não culpável. Então, há uma presunção de não culpabilidade, porque somente pode ser considerado culpado com o trânsito e julgado da sentença, tá bom? Então, seguindo o sistema misto, ele surgiu na França, por isso também conhecido como sistema francês, e é a fusão dos dois anteriores. Então, tem uma primeira fase que será inquisitorial e a segunda fase que será acusatória. Então, nessa fase inquisitorial participa o juiz da instrução. Então, há um juiz da instrução que vai conduzir essa fase inquisitorial, que é uma fase investigativa, que é para ter certeza dessa justa causa da ação. Então, vai buscar a autoria, materialidade, circunstâncias do crime. Então, nesta fase, ela é inquisitorial. E numa segunda fase, outro juiz será o juiz do processo, o juiz realmente do processo. E esse juiz do processo, ele vai ter esse sistema, essa fase terá todas as características do sistema acusatório. Esse sistema é utilizado na França, por isso que nós falamos no início que é o sistema francês, tá ok? Então, na verdade, é um sistema misto, um sistema que mistura os dois anteriores, ok? Vamos ver no Brasil. A maior parte da doutrina diz que o sistema é acusatório. Então, nós temos aí o juiz, a defesa e a acusação, que normalmente é o Ministério Público. Né? Nós podemos ter um advogado, né, um ofendido ali no polo de acusador, também é possível na ação penal privada e ação penal substitutiva, né? Nós podemos ter essa possibilidade, mas o órgão acusador aqui, para a nossa compreensão nesse momento, normalmente a gente chama de Ministério Público. Tá? Só não tenha essa falha de conhecimento aí, que nós podemos ter no polo acusador um advogado ofendido ali, né, que estará fazendo as vezes de acusador. O importante é você saber acusador e defesa, tá? Outra coisa importante, muito importante, é que alguns entendem que pelo inquérito policial ser inquisitivo, nós teríamos um sistema misto. Isso não prevalece, tá bom? Por quê? Porque a nossa investigação, ela é antes do processo, ela não tem um viés processual. Então, no Brasil, nós entendemos, a maior parte da doutrina, ser um sistema acusatório e dentro do inquérito policial, ele está fora do processo. E o nosso inquérito policial também, foram feitas várias alterações que colocam contraditório, ampla defesa, tem diversos recursos ali que permitem uma participação muito grande da defesa, tá? Ela pode, inclusive, requisitar diligências, o ofendido pode requisitar diligência, o indiciado ou o suspeito também pode requisitar. Então, nós vamos ver que o nosso inquérito ele teve várias alterações que não diminuem a sua característica inquisitorial, mas que devem ser observadas. Então, agora nós vamos olhar princípios, e o primeiro princípio é do juiz natural. Então, o juiz de um processo deve ser previsto objetivamente e anteriormente, pela Constituição Federal por lei. A competência deve ser o quê? Abstrata e prévia, sendo vedada a constituição de juízo de exceção. Visa garantir um juiz imparcial para apreciação do fato. E nós temos aí no artigo 5º, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, e não haverá juiz ou tribunal de exceção. Então, o que é o juiz natural? É início de um juiz imparcial. Como é que nós vamos ter inicialmente já um juiz imparcial? Como eu vou fazer isso? Tendo o juiz natural do processo, aquele que foi previsto em regras anteriores, na Constituição e em lei, regras de competência abstratas, que não indicam pessoa, não indicam fatos, ela é abstrata. Nós podemos ter o quê? Uma vara especializada em entorpecentes. Ok, tranquilo, porque ela é abstrata, mas ela não está para julgar determinado fato. Quando nós temos um juízo para determinado fato, que é nomeado, digamos assim, ou convocado para julgar determinado fato, determinada pessoa, isso feito posteriormente, determinada pessoa, aí nós temos um juízo de exceção. Porque isso pode ser para prejudicar ou para beneficiar. De qualquer forma, está errado. Você não pode ter um juiz que vai ser parcial, que vai auxiliar ou vai prejudicar uma pessoa.
ok? Então, continuando com o princípio do juízo natural, nós temos algumas consequências. Então, declaração de suspeição e impedimento. Existem regras no Código de Processo Penal que tratam sobre um juiz suspeito ou impedido de julgar um fato. E ele prevê o quê? Não ter esse juiz parcial, não ter desvirtuado esse juiz natural, tá? Não ter, por mais que o juiz natural tenha aquela competência abstrata, genérica, anterior, pode ser que existe algum motivo, como, por exemplo, ele ter atuado anteriormente naqueles fatos, ele foi um delegado de polícia antes de ser juiz, e ele acabou sendo a autoridade que conduziu aquele inquérito policial. Então ele já tem um convencimento prévio. Então não é de bom alvitre que ele também seja o julgador, tá bom? Então tem regras que permitem que esse juiz julgador seja outro. E aí nós temos que olhar o Código de Processo Penal. O foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa de função, ele não ofende o princípio. Por que não ofende o princípio? Porque ele é uma regra genérica, abstrata, anterior e não é determinada pessoa nem determinado fato que está sendo condicionado a um julgamento por um órgão específico. Não, é uma regra processual. Concordando ou não concordando, ela não desvirtua o juiz natural. Podemos fazer várias crises contra o foro por prerrogativa de função, mas não dizer que ofende o princípio do juiz natural, certo? Juízes convocados para tribunais. O que são juízes convocados para tribunais? Tendo em vista o grande volume que temos na segunda instância, alguns juízes da primeira instância, que não são desembargadores, são convocados para fazer parte de turmas e de colegiados de julgamento. E neste caso, é para atender o princípio da duração razoável do processo, economia processual, celeridade. Então nós temos vários princípios que estão ali praticamente se opondo. Então há necessidade de um sopesamento, nós chamamos de direito constitucional, para ver qual irá prevalecer naquele caso concreto. Então nestes casos a jurisprudência entende que não ofende o juiz natural. Continuando, desaforamento no tribunal do júri. Então o desaforamento no tribunal do júri é para manter o quê? A imparcialidade. Então ofende o juiz natural? Não. É quando nós temos um corpo de jurados em uma cidade, por exemplo, pequena, né? E a pessoa que será julgada, ela é famosa, todo mundo gosta dela, ela está sendo acusada de homicídio. Então nós vamos ver que esses jurados pode-se chegar à conclusão, o juiz pode chegar à conclusão, o juiz presidente do júri, que realmente aquele julgamento não será imparcial. Então há um desaforamento para outra comarca. Existem regras para isso previstas no CPP. São regras prévias, genéricas, abstratas, então também não vai ofender o juiz natural. E a criação de varas dentro da justiça também não ofende o juiz natural, porque é exatamente isso, você ter duração razoável do processo, um melhor olhar para os fatos quando o juiz é especializado. Então, diversos princípios também não ofendem o juiz natural, porque são regras prévias, genéricas, abstratas, ok? Seguindo, nós vamos ter outro princípio, que é o princípio do contraditório. Então, é a paridade de armas. Então, são assegurados, está no artigo 5º, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, aos litigantes, seja ele processo civil, e aqui no caso nosso processo penal, eles têm paridade de armas. Então, existe o contraditório. Então, se um documento foi juntado por uma parte, e esse documento faz parte dos autos ali, o que nós temos que ter? A outra parte deve se manifestar sobre o documento, que é o contraditório. Não pode simplesmente ser juntado um documento e a outra parte não ter oportunidade de se manifestar. Então, isso aí é muito utilizado, principalmente, nós temos no Tribunal do Júri, tem uma regra que os documentos que vão ser lidos na sessão de julgamento ali, eles têm que ser juntados até 3 dias antes, para permitir que a outra parte tenha condições de se utilizar, né, de exercer o seu contraditório. Nesse contraditório, nós temos aqui direito de ser intimado sobre ato processual praticado, possibilidade de manifestar a respeito e possibilidade de influenciar o julgador. Então, é a garantia que a parte irá influenciar no processo e não ser mero espectador. Então, eu disse aqui, Tribunal do Júri, aqui, nós vamos citar novamente. No Tribunal do Júri, se o juiz entender que a defesa ela é considerada inexistente, o juiz ele vai poder destituir esse advogado e nomear outro, né? Claro, consultando o réu. Por quê? Porque é a necessidade no processo de haver o contraditório. Se essa defesa não consegue exercer o contraditório, não está exercendo o contraditório, então se essa defesa é inexistente, então não há condições de ter um julgamento justo. Então, um ato processual que vai ser executado, ele deve ser o quê? Intimado às duas partes. Ela deve ser intimada, devem ser avisadas, para que elas possam exercer o seu direito, tá? Todos os documentos juntados da mesma forma. Então, olhe na tela. Contraditório, interceptação telefônica. Alguém vai falar assim, quebra de sigilo de dados.
Professor, numa interceptação telefônica, a parte não é avisada, a defesa não é avisada. Vamos ser sinceros, como é que você avisa alguém que seu telefone está sendo interceptado? Não existe isso, né? Foge à lógica, lógica pura. Não existe. Então, é claro, aí você vai falar para mim, não existe contraditório? Existe, para o direito existe o contraditório sim. Quando? Contraditório diferido, ele é posterior. Ele é posterior. Então, professor, como assim? Quando for encerrada essa interceptação telefônica, essa quebra de sigilo bancário, nós vamos ter a diligência formada, ela é juntada aos autos, seja no inquérito policial, se estiver só na investigação, ou ao processo penal, se já estiver em curso de ação penal. Quando for juntada, aí será entregue à parte todos os documentos para que ela possa contraditar o que foi feito. E aí sim nós temos o contraditório diferido. Nós não podemos também, em cima de um princípio, acabar com todas as possibilidades de saber a verdade sobre os fatos. Ok? Princípio da ampla defesa. Então, garante ao réu a utilização de qualquer meio de defesa durante o processo. É uma forma de equilibrar a situação e, embora seja um direito constitucional, não se aplica na fase investigativa. Nós vamos ver no capítulo de inquérito policial. Então, apenas o réu tem o direito de revisão criminal. Então, nós temos aqui a autodefesa se divide, a ampla defesa se divide em autodefesa e defesa técnica. Então, nós vamos ver que a investigação ela é inquisitorial. Então, ela torna o Estado um pouco mais forte contra o réu. Então, esta ampla defesa, ela vem equilibrar no processo essa superioridade um pouco ali do Estado. Então, ela visa equilibrar, deixar a defesa um pouco no mesmo nível, vai ficar no mesmo nível do Estado, porque ela tem esse direito de ampla defesa, que só ela tem. E nisso, ela pode juntar qualquer tipo de prova no processo, desde que sejam provas lícitas, é claro. E aí consegue se equilibrar. Ela se divide em autodefesa e defesa técnica. Então, vamos ver essas duas agora. Autodefesa, feita pelo próprio réu, normalmente aonde? Normalmente aonde? No interrogatório. É o interrogatório que ele tem contato com o julgador, que ele pode contar a sua versão. Então nós dizemos que o interrogatório é um meio de prova e também um meio de defesa, que é muito importante. Se ele tiver algo a falar em seu favor, é o momento que ele pode se fazer valer. Além dele poder participar em outros momentos, até no inquérito policial. É disponível, podendo o réu preferir o direito ao silêncio, não é obrigatório. Não é obrigado a produzir prova contra si. E o réu não pode mentir sobre qualificação. Vamos alertar sobre o interrogatório. O interrogatório ele tem duas fases, qualificação e o depoimento, as declarações sobre o fato. Na qualificação, que ele vai dizer nome, identidade, data de nascimento, ele não pode mentir, porque isso é um crime, falsa identidade. Então, se ele mentir nesta fase do interrogatório, ele comete um crime, tá ok? E na versão que ele vai dar o seu depoimento, suas declarações, ele pode contar a sua versão, seja verdadeira ou não, tudo bem. Mas ele não pode acusar alguém falsamente, porque se ele acusa um terceiro falsamente, sabendo que não é aquela pessoa que praticou um crime, aí ele também está extrapolando o seu direito. Então ele passa a cometer um crime também, que poderemos pensar em denunciação caluniosa, tá? Continuando, eu tenho o direito de ser ouvido, né, no seu interrogatório, e de presença. Então, além de ter o seu direito de ser ouvido, o interrogatório é um direito dele, o interrogatório perante o juiz, ele também tem o direito de estar presente nas oitivas das outras pessoas, das outras testemunhas, ofendido. Então ele tem esse direito. Professor, esse direito pode ser restringido? Pode. Existe no CPP regras e normas prévias, abstratas, que ele será retirado da sala por perigo, por intimidar as vítimas, né, ou testemunhas também. Então existem regras, mas aqui nós estudamos a regra e não a exceção, aqui é a regra que ele esteja presente, podendo haver exceções, certo? E lembrando, já foi dito, direito de silêncio, ou seja, ele não é obrigado a exercer autodefesa. Então, se ele não quiser comparecer nas oitivas, na instrução, ele não será obrigado. E, às vezes, o defensor pede para ele não comparecer na sessão de julgamento do júri. Já acontece às vezes, tá? Quando a defesa entende que é melhor ele não comparecer. Continuando. Defesa técnica. Essa é exercida pelo advogado. É indisponível. O réu tem o direito de nomear um advogado. Então, primeiramente, a defesa técnica é obrigatória. Ela é indisponível. E se o réu não nomear um advogado? Se ele não nomear um advogado, o juiz irá enviar para a Defensoria Pública. Não podendo a Defensoria Pública atuar, ele vai nomear um advogado ativo. Se for na prática de um ato e não houver presença do advogado, ele não foi por algum motivo e também não há presença de defensor público, ele pode nomear um advogado ativo para o ato, tá? Isso acontece, só que sempre tem que ser lembrado que o réu tem o direito de constituir um advogado. Então, se o advogado abandonar o processo, o juiz deve intimar este réu para constituir novo defensor.
Se ele não constituir, aí sim o juiz irá nomear. Vamos olhar na tela. A súmula 707 do STF, sobre recurso contra a rejeição da denúncia. Então, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, súmula 708 também, sobre o réu ser intimado para nomear novo defensor. Então, em julgamento de apelação, se após manifestação dos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado. Então, nesse caso, nós vamos perceber que existem julgados que falam sobre a necessidade dessa defesa técnica, necessidade dele ser nomeado pelo próprio réu, de preferência, é claro. Vamos continuar. Ainda na defesa técnica, a falta de defensor é nulidade absoluta. E a defesa deficiente somente anulará se houver prejuízo ao réu. Então, se o advogado não atuou bem, se o defensor não atuou bem, isso não quer dizer que é uma nulidade no processo. Terá que observar se houve prejuízo ao réu. Agora, a falta de defesa técnica, nulidade absoluta. Então, observando o ordenamento jurídico, permite ao réu atuar algumas vezes sem o defensor. Então, nós temos aí interposição de recurso, habeas corpus. Então, muitas vezes, pode-se agir sim sem a defesa técnica. O réu pode interpor recursos sem auxílio da defesa técnica, pode impetrar um habeas corpus também. Ok? Continuando. Princípio da publicidade é uma forma de controle social pela qual o acesso aos atos do processo e as sessões são públicas. Então, nós temos aí artigo 5º, nós temos o artigo 93 e artigo 792 que serve como fundamento. Excepcionalmente, pode haver restrição. Então, existem dois enfoques, publicidade interna e publicidade externa. Então, essa publicidade é uma forma de controle social, uma forma de controle externo das decisões. Ponto. Existe possibilidade de restringir essa possibilidade? Existe. Então, o juiz ele pode decretar o segredo de justiça. Em caso em que viole a intimidade até da vítima ou de interesse social, claro, toda decisão deve ser fundamentada. Então, essa decisão ela será fundamentada para que possa haver o segredo de justiça, porque a regra é a publicidade. Agora, quando falamos de retirar essa publicidade, nós temos que observar se é a publicidade externa ou a publicidade interna. Então, vamos olhar na tela. Uma publicidade interna não pode ser restringida e ela se refere ao quê? Direcionada aos órgãos da administração e às partes. Então, não pode ser realizada a instrução processual sem a presença do defensor, que tem acesso amplo aos elementos de prova. Então, o defensor não tem acesso aos elementos de prova ainda não juntada nos autos. Então, só para explicar para você, essa publicidade interna quer dizer quem está envolvido no processo. Então, juiz, defensor, acusador, então essas partes que estão envolvidas, elas têm direito a ver o processo. Não pode haver uma retirada dessa publicidade. Então, elas sempre terão acesso. Também o inquérito policial? Também o inquérito policial, a investigação. Só que um detalhe. Tem diligências que estão em cursos. Aquelas diligências que estão em curso, ou se tem interceptação telefônica, por exemplo, elas não estão nos autos. E o defensor ele tem acesso aos autos. Aquela interceptação, a autoridade policial, somente juntará ao inquérito policial quando ela já estiver terminada, para que essa medida seja eficiente, eficaz, senão seria inútil. Então, a súmula vinculante 14 da STF trata sobre isso, e diz, o defensor tem acesso sim ao inquérito policial, mas as peças que foram juntadas aos autos, diligências em curso, não, só depois de finalizadas. Continuamos na tela. Então, já foi dita a súmula 14, súmula vinculante 14. Publicidade externa. Essa pode ser restringida. E nós temos aí motivos de intimidade ou de interesse social que justifiquem o segredo de justiça. Então, por exemplo, processo de estupro, restringir acesso a fotos, no artigo 216b. Então, se existe nesses autos, por exemplo, vamos pensar no estupro, que é algo que assim, mexe muito com a vida privada e ofende a intimidade da vítima, então, é claro, deve ser decretado ali o segredo de justiça, tá bom? E aí, a publicidade externa não será possível. E essa publicidade externa se refere àqueles que não são as partes do processo e não sejam o juiz. Continuando, princípio da verdade material, substancial ou real. Há direitos indisponíveis em jogo no processo penal. Disponíveis, então nós falamos liberdade, privacidade, não podendo ser efetivado com a verdade formal prevista no processo civil. No processo penal não é possível a presunção de veracidade. O juiz pode agir para suplementar provas e há limites impostos nos direitos e garantias individuais das pessoas. Então, primeiramente, a busca da verdade real é, sim, um princípio importante. Essa divisão entre verdade real, verdade formal, alguns nem mais utilizam isso. Diz que até no processo civil está se buscando a verdade.
Porque essa diferença é que a formal, no direito civil, o juiz só ficava como observador e não atuava, porque as partes tinham que produzir as provas e o que tivesse nos autos era o que ele iria analisar. Aqui, como nós temos direitos indisponíveis, liberdade, privacidade, o juiz penal, ele deve sim ter uma atividade supletiva de provas, quando ele precisar descobrir uma verdade possível de ser descoberta. Então, ele pode sim pedir diligências, tá bom? Agora, não podemos confundir com busca da verdade real com uma autorização para prejudicar direitos e garantias do réu, do indiciado, do investigado, dos suspeitos. Não pode, nem das pessoas em geral. Por quê? Porque não está autorizado, por exemplo, tortura para se descobrir a verdade. Isso não pode. Não pode ocorrer uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Então não se pode simplesmente colocar a venda da busca da verdade real e sair cometendo arbitrariedades. Então continue na tela. Nós vamos ver aí, alguns preferem chamar de verdade aproximada, porque diz que a real é impossível. Nós teremos aproximada, que é a reproduzida nos autos, né? A que for possível ser reproduzida. Nós vamos ver aí outros, não há diferença entre a verdade, processo civil e penal, que eu disse, de acordo com 370 CPC. E agora vamos começar a ver alguns pontos importantes. Então, não é possível revisão criminal em prol da sociedade e o princípio da vedação da prova ilícita. Então, primeiramente, revisão criminal é um direito do réu. Revisão criminal, direito do réu. Ah, professor, mas e a verdade apareceu. Se foi transitado e julgado, não pode, para a acusação não pode fazer uma revisão criminal. Ok? Ok. Provas ilícitas, o que eu disse de tortura, de interceptação telefônica, que sejam coisas que extrapolam direitos e garantias, é uma arbitrariedade, não pode. Então, se ofender ali uma autorização judicial, se a interceptação foi feita sem autorização judicial, por exemplo, é uma prova ilícita, deve ser desentranhado o processo, por mais que ela descubra a verdade. Isso é o problema, tá bom? O artigo 479 do CPP não admite a leitura em sessão do júri de documentos juntados sem respeitar os 3 dias. E o artigo 207 diz, proíbe determinadas pessoas de depor, que podem ser desobrigadas pelos interessados. Então, o primeiro por mais que aquele documento a ser juntado, ele demonstre a verdade, se ele for juntado, o juiz ou ele adia a sessão, ou ele não pode, tem que ser desentranhado daquele documento, por mais que ele aflore a verdade ali. Por quê? Porque o princípio da verdade tem que ser mitigado em determinados momentos. É claro que nós temos ali em jogo a ampla defesa também. Então, neste momento, o juiz irá sopesar esse documento juntado. Mas, a priori, a regra do CPP é documento juntado no lapso menor que 3 dias, ele não pode ser mostrado, não pode ser dito ali pelas partes no julgamento, certo? E o outro são aquelas pessoas que têm aquele proteção no seu direito, na sua profissão, de não revelar tudo o que sabe, tudo que ouviu. Então, por exemplo, o padre, quando escuta a confissão de determinadas pessoas, ele não pode depor como testemunha sobre esses fatos, tá certo? Então, há o sigilo profissional. A parte interessada, aquela que confessou, pode desobrigar essa pessoa para que ela possa depor. Pode acontecer. Princípio da não autocriminação, então ninguém está obrigado a produzir prova contra si para equilibrar a hipossuficiência do réu, certo? Então nós vamos ter aqui, que está até na Convenção Americana de Direitos Humanos, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E daí nós temos o direito ao silêncio, por exemplo, no interrogatório. Nós temos também que ele não é obrigado a fornecer material para exame de DNA. Esse fornecimento daqueles exames invasivos. Então ele não é obrigado a ir lá, dar seu braço na perícia para que seja retirado uma parcela de sangue, um pouco de sangue, para ser verificado DNA. Isso não pode. Ele não é obrigado. Ele pode fazer? Pode, mas ele não é obrigado. Ah, professor, então nunca vamos ter a prova de DNA? Claro que sim, claro. Desde que essa coleta do material não seja invasiva. Entendeu? Quando não seja invasiva. Por exemplo, ele fumou o cigarro e jogou. Isso já aconteceu em processo. Então ele fumou o cigarro e jogou no chão. Aí a autoridade policial, o agente de polícia está ali investigando, está de campana, observou, foi lá e coletou o material e levou para a perícia, e na perícia conseguiram retirar o DNA. Podemos ter busca e apreensão de materiais dentro da casa que tenha resquícios de DNA que possa também servir para a perícia. Isso não ofende. Por que não ofende? Porque ele não está produzindo nada. Quem está produzindo é a própria polícia, é o próprio investigador. Então nós temos aí os pontos importantes, não está obrigado a participar dos atos, eu já disse, e é possível se ele fez exames, eu também já disse. Na direção de veículo automotor, vamos lembrar do teste bafômetro, do teste de alcoolemia, ele não é obrigado a soprar esse bafômetro, tranquilo, só que vamos lembrar que pode ser feito por outros meios de prova, existem outros meios de prova que comprovem, né, essa embriaguez ao volante, mas ele não é obrigado a realizar o exame. E outro, o réu tem o direito ao silêncio no interrogatório, que eu já disse. Então agora nós vamos começar com questões. Depois nós vemos o conceito, sistemas,
e alguns princípios, nós vamos ver como o examinador cobra isso em prova. Então preste atenção na primeira questão. Então, a garantia aos acusados, em geral, de contraditar os atos, documentos com meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Eu pergunto, a garantia que ele vai contraditar os atos? Sim, então está correto, perfeitamente com o ordenamento jurídico. Uma reforma que pretenda incorporar traços do sistema acusatório na legislação processual deve orientar o sentido de. Então, vamos lá, quer incorporar o sistema acusatório. Então, nós vamos lembrar o quê? Das características. Concentrar a gestão de prova na pessoa do juiz? Não. Gestão de prova é das partes. Ampliar o espaço de oralidade nos atos processuais? Sim. Sim, porque o juiz ele fica mais próximo, do que está acontecendo nos autos. Reduzir a imediação judicial na produção da prova? Não, ele pode sim realizar em busca da verdade real. Limitar a publicidade dos atos? Não, limitar nunca. Ampliar a tarifação? Não, justamente não. Então, existe o livre convencimento do juiz motivado. Então, a nossa resposta vai ser a letra B, que é ampliar o espaço de oralidade, que torna o juiz mais próximo das provas. Então, ele está escutando. E as provas elas ficam mais fidedignas. Então, ao invés de ter uma transcrição do depoimento do testemunho, tem a gravação. Então, tem as fisionomias que ela fez, tem tudo aquele, como ela disse, as exatas palavras que ela disse. Tá? Então, isso é importante. Alternativa em que se encontra uma característica do sistema acusatório. O jogador é protagonista na busca de prova? Não, isso aqui de jeito nenhum, você já sabe. As decisões não precisam ser fundamentadas? É horrível essa letra B. Atividade probatória é atribuição natural das partes? Correto. As funções de acusar e julgar são concentradas? Nunca. As decisões são sempre sigilosas? Então nós vamos ver que ficou fácil essa questão. É uma questão fácil. Você só deveria saber as características dos sistemas inquisitorial e acusatório. Então, continuando, letra C, né? O princípio do direito processual penal que impede a criação de tribunais de exceção refere-se ao princípio do... Então, contraditório é um princípio processual, mas não é esse. Verdade real, oficiosidade, indisponibilidade, todos esses são. E nós vamos saber que o que veda o tribunal de exceção é o juiz natural. O que é o tribunal de exceção? Relembrando a você. É aquele tribunal escolhido para julgar determinado fato, para julgar determinada pessoa. Isso é um juiz de exceção. E esse juiz não é imparcial, porque está sendo escolhido e fere aquela regra anterior que deve existir, genérica e abstrata. Então chegamos ao final desta aula, onde aprendemos um conceito de processo penal, aprendemos sobre os principais sistemas processuais penais e alguns princípios importantes para essa disciplina. Depois, verificamos nas questões como o examinador cobra esses temas em prova. Então não esqueça de acessar nosso livro digital para poder aprofundar e as nossas redes sociais. Então espero você na próxima aula e um forte abraço.